Olá, amigos da Safras News. Eu falo diretamente de São Paulo, do Salão Internacional de Proteína Animal, onde entrevisto o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, avaliando a primeira edição do evento, reunindo todas as cadeias produtivas. Entrevista com Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Boa tarde, Ricardo. Tudo bem contigo? Tudo bem, Arno. Prazer estar falando contigo novamente aqui no Salão Internacional de Proteína Animal. Eu sou o jornalista Arno Baixo, da Safras News, e te pergunto, Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, como é que tu estás avaliando o primeiro Salão Internacional de Proteína Animal, reunindo todas as cadeias produtivas, desde bovinos, suínos, aquicultura e bovinocultura, Ricardo? Arno, muito bem. Eu, na verdade, estou realizando um sonho que começou lá com o ex-presidente Francisco Turra, nosso gaúcho, conhecido de todos aí das safras, que a gente começou a pensar em um ponto que aqui está vendo a realização dele. Qual seja, que o Brasil se torne o ponto de referência mundial da proteína animal. E é isso que estamos vendo aqui. Eu acabei de falar com representantes da África do Sul, dos Estados Unidos, da China, do Japão, de toda a Latinoamérica. Vou sair daqui dessa nossa conversa e vou para um evento da Latinoamérica. Mais de 117 mexicanos, é só uma comitiva que está chegando aqui. De todos os lugares, falei com da Tailândia agora, você vê, não só isso, também o varejo do mercado interno está aqui. Os atacadistas, mas os varejistas estão visitando para ter conversa com as nossas empresas. E nós temos aqui hoje aves, suínos, ovos, genética avícola, genética suinícola, nós temos também a carne bovina, nós temos a carne ovina, nós temos também os peixes de cultivo e nesse momento eu estou vendo aqui um matchmaking do setor lácteos. Não bastasse isso, nós tivemos ontem um grande evento político, por que não dizer, com a presença de 3 governadores, 2 ministros de Estado, senador e deputado, presidente da Frente Parlamentar, o nosso governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, que veio aqui fazer um agradecimento especial ao Brasil pelo apoio que tivemos nosso problema das enchentes e também para falar com o governo federal para que tenha pressa no atendimento, porque também no meu discurso eu disse, a gente saiu, os gaúchos saíram talvez das páginas e manchetes da imprensa, mas os problemas persistem. Nós vamos continuar a trabalhar e pensar num Estado que ajudou a desenvolver o agronegócio do Brasil, um Estado que ajudou o agronegócio do Brasil e que ajuda fortemente a economia brasileira. Então esse é um evento que está sendo um sucesso. Não bastasse esses dois pilares que eu falei, o terceiro pilar é o de conhecimento. Nós temos aqui, nessa feita, um grande congresso que está acontecendo com mais de 80 palestrantes do mundo inteiro, discutindo, e para mim a satisfação é do Turra, quando começamos essa ideia, tivemos essa ideia lá atrás, estamos transmitindo as palestras de graça para mais de 500 estudantes do Brasil, que estão também tendo acesso a esse conhecimento, exatamente para aumentar a tecnologia aplicada e poder cada vez manter mais o nosso protagonismo nas proteínas animais. Certo. Como é que tu avalias o atual momento das exportações de carne suína, os números recordes agora no mês de julho, Santin? Positivo. É um número que quebra a barreira histórica, nunca tínhamos atingido mais de 130 mil toneladas no mês, 138 mil e nem mais também de 300 milhões de dólares no mês. Esse é um número positivo que vem fazer justiça a uma cadeia que foi absolutamente resiliente. Olha, durante a pandemia e depois no tempo do custo de produção alto, com os insumos tendo aquele pico, a suinocultura e os suinocultores brasileiros e gaúchos não desistiram, seguraram, mantiveram suas matrizes, continuaram a produzir e ofertar comida boa e nutritiva para os brasileiros. Agora começa o processo de recuperação, claro que os recordes são bonitos para os efeitos de manchete, tem que ter cautela, não é nada de que vai dizer agora teve um problema no mundo, não. Teve uma venda que foi puxada, nós estamos olhando quais os mercados que aumentaram e quais os motivos que fizeram isso, mas assim, com muita cautela nós estamos dizendo ao mundo, a suinocultura brasileira, que é livre de peste suína africana, que tem condição e qualidade no mesmo nível das melhores suinoculturas do mundo, ela está preparada inclusive para aumentar o volume de exportação sem prejudicar a oferta do mercado interno. No mercado de frango, como é que tu avalias as negociações para retomada de mercados, especialmente da China,
após o encerramento desse caso isolado de Newcastle, no Rio Grande do Sul. Você fala bem, esse caso já está encerrado. Então esse caso foi encerrado, um caso único, isolado, um teste positivou em 12 amostras e depois nem sei quantos milhares de aves, porque foram mais de 870 propriedades visitadas pela nossa Secretaria da Agricultura e o Ministério da Agricultura e as inspetorias municipais, visitando as propriedades, não só as propriedades que tem fazenda, que tem granja de produção de aves comercialmente, mas também as próprias de fundo de quintal. Uma criaçãozinha pequena de frango na casa foram visitadas e em nenhuma delas teve qualquer sinal de doença de Newcastle. O achado veio, ele também mostra ao mundo a transparência e responsabilidade com que nós tivemos que tratar disso. Seja lá da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, seja do Ministério da Agricultura, que no primeiro dia já estava lá em Porto Alegre, se reunindo com a SEAP, com a equipe, trabalhando, indo a campo, fechando os circuitos sanitários de contenção e de vigilância e resolvendo em menos de 30 dias, passando para o mundo, inclusive, a mensagem de que já acabou, inclusive, o decreto de emergência sanitária. Agora sim, para os gaúchos, temos o desafio. Alguns países ainda restam fechados. A China mesmo está fechada aqui no Brasil. Há rumores de que a China teria publicado notícias. Vamos aguardar aquilo que sempre foi feito com a China. Uma relação muito séria, muito intensa, mas também muito fluida e transparente entre os nossos governos. E essa relação entre governos, ela tem dado frutos positivos para o Brasil e para a China, então vamos aguardar. Mas também, pelo lado do Rio Grande do Sul, o México hoje reabriu o Brasil e manteve o Rio Grande do Sul ainda fechado. Mas nós vamos fazer o quê? Como gaúcho que sou, vamos defender que o Rio Grande do Sul, os mesmos países que estão fechados só para o estado do Rio Grande do Sul, revejam essa posição para que adotem aquilo que a Organização Mundial de Saúde Animal fala, a OMS, que seja o raio de 10 quilômetros onde teve esse episódio, que não dá nem para chamar de foco, porque foi um episódio isolado, esse achado isolado, fica lá sem exportar carne daqueles 10 quilômetros de circuito de contenção e vigilância e deixa o Estado voltar para se recuperar, não só desse episódio isolado, mas também da própria enchente ainda, que nós vamos retomar a economia gaúcha e por isso vamos lutar, continuar lutando junto com o governador Eduardo Leite, o meu sempre ministro Francisco Turra e o governo federal que tenhou a ideia de nos ajudar o máximo que puder para que a gente logo retome essa exportação do Rio Grande também. Tá certo, Ricardo. Muito obrigado pelas informações. Diretamente do CIAVES em São Paulo para a Safras News, jornalista Ana Bach.